Programa Notícias do Campo. Oferecimento: Casa do Agricultor, fazendo o verde da sua região. Nelore RK, 38 anos selecionando para você. No Nordeste se tem fartura, embora muita gente não conheça, e o Brasil inteiro mereça conhecer melhor nossa cultura. Tão forte quanto um taco de rapadura, resistente assim como um gibão, caprichosa também como um artesão, que esculpe usando sua talha, e a TV Guararapes é quem espalha as notícias mais importantes do sertão. A criação de Deus é tão perfeita que quando cai uma chuva fina, o Criador reverte a nossa sina e a vegetação com verde se enfeita. O pássaro da seca enfadado se deita, dando lugar ao canto do carão, que traz a chuva molhando nosso chão, enquanto a aranha estende sua malha e a TV Guararapes é quem espalha as notícias mais importantes do sertão. Olá, bom dia a você e a toda a sua família. E é com esta bela poesia do poeta Luiz Henrique, do município de São João do Cariri, no estado da Paraíba, que a gente abre esta nova temporada do programa Notícias do Campo. E os destaques de hoje você acompanha agora comigo. Produção de goiabas segue em alta no município de São Vicente Ferrer. Oi, Jonas. A nossa equipe veio até o município de São Vicente Ferrer, aqui na Mata Norte de Pernambuco, para entender um pouco sobre o processo de cultivo da goiaba paluma, que é bastante utilizada na produção de doces e polpas. Então a gente veio entender sobre os desafios dos agricultores e também das expectativas deles para os próximos meses. Técnicas agrícolas aprimoradas mantêm crescente a produção de graviola em Xangrande. A graviola é uma fruta muito bonita, né? Muito saborosa. E o poder comercial da graviola é bastante atrativo. Ecoturismo promete lazer através de projeto sustentável promovido por Associação de Agricultores em Lagoa de Itaenga. Aqui na Casa de Farinha, a tradição ganha forma. As mãos experientes passam histórias de geração em geração. As pessoas que participam deste roteiro têm a experiência de aprender com os mais velhos. Esses e outros destaques você acompanha a partir de agora. E a equipe do Notícias do Campo está hoje aqui na Fazenda Agro FTI, no município de Sairé, no agreste de Pernambuco. Sairé, que é conhecida como a terra da laranja. O agronegócio, a pecuária e a agricultura é bastante forte nessa região. A gente começa a nova temporada do Notícias do Campo, estreando quadros novos e também reportagens inéditas. E por falar em reportagens, a gente traz agora uma matéria falando sobre a produção de goiaba, um fruto dinâmico, bastante utilizado para a produção de polpas, de doces deliciosos e também para ser consumido de forma in natura. Nossa equipe foi até ao Vale do Sirigi, no município de São Vicente Ferrer, conhecer um pouco mais desse fruto na região. A 131 quilômetros de distância da capital Recife, o município de São Vicente Ferrer, localizado no Vale do Sirigi, tem a sua economia baseada na agricultura. A nossa equipe foi conhecer a cultura de goiabas da região. A produção da fruta tropical, rica em vitamina C, fibras e antioxidantes, tem ganhado cada vez mais espaço nos terrenos dos agricultores são vicentinos nos últimos anos. José Adriano foi um dos que se rendeu aos encantos e deixou para trás a plantação de uvas que sustentava a família. Me conta um pouquinho da tua história, como é que iniciou esse teu envolvimento com o cultivo da goiaba? Faz quantos anos que você produz e o que o plantio da goiaba trouxe de mudança para a tua vida, para a vida da tua família? Rapaz, eu já vim através do meu irmão, que ele plantou, aí a uva já não dava futuro, aí eu plantei a goiaba. Ele plantou lá, aí deu certo para ele, eu digo, se deu certo para ele, para mim também vai dar. Mas a goiaba é melhor do que a uva 10 vezes.
Quanto é que o senhor vende cada caixa de goiaba? Quando o preço tá bom é 70, 75, 80. Mas agora mesmo é 45, 50. O tipo de goiaba que é produzido aqui abastece fábricas de polpas, de doces, é isso? Vai muito para a indústria de polpa. O município de São Vicente Ferrer iniciou a produção de goiabas há mais ou menos 20 anos, com mudas trazidas de Petrolina, o sertão pernambucano, e crescendo gradualmente a produção no ano de 2015. Hoje, a estimativa da prefeitura é que existam na cidade mais de 500 hectares destinados à produção de goiaba paluma, bastante utilizada na produção de doces e polpas. Dos 500, 4 desses hectares, que possuem 1.600 pés de goiaba, pertencem a Rafael, que trocou o conforto e a temperatura amena das agências bancárias pelo calor e os desafios do campo. Pronto, Rafael, me explica um pouco sobre a tua atividade, né? Mais ou menos há 3 anos produzindo goiabas, mas você era de um ramo profissional bem diferente. Eu era da bancário e surgiu a oportunidade que meu pai deixou vir para a atividade, né? Cedeu um pedaço e hoje eu estou aqui plantando goiaba, banana e seguindo na luta do agro. Para o secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município, Márcio Lima, o sucesso da produção existe mesmo com outras cidades próximas de São Vicente Ferrer também investindo no plantio das goiabas palumas, por uma série de fatores. Pronto, Márcio, eu queria saber de você um pouco mais, né, sobre a questão do cultivo da goiaba aqui na cidade, que tem avançado com o passar dos anos, faz mais ou menos uns 20 anos, né, que a goiaba começou a ser produzida aqui. Isso mesmo, Joyce. A goiaba aqui no município de São Vicente Ferrer tem em torno de 20 anos ou um pouco mais. Hoje é o segundo carro-chefe de produção do município, tendo o primeiro a banana, que é muito tradicional aqui em São Vicente Ferrer. A goiaba se destaca principalmente pelas condições que o município apresenta, climáticas, de solo, a quantidade de água disponível também para se fazer uma irrigação de boa qualidade e, acima de tudo, um produtor comprometido que desenvolve a cultura da goiaba, o cultivo da goiaba de maneira muito responsável. Produtores como José, lá do início da reportagem, e Rafael, o ex-bancário, ajudam a frutificar a economia da cidade, movimentando mais de 32 milhões de reais por ano, somente com a produção de goiabas, que são comercializadas não só para municípios pernambucanos como Caruaru, Surubim, Vitória de Santo Antão e Recife, mas também para outras cidades da região Nordeste, como Natal, João Pessoa e Alagoas, com preço da caixa variando entre R$ 45 e R$ 70, dependendo da época do ano. No começo é bem complicado, assim, porque tudo é longo prazo. A gente planta uma goiaba hoje para estar colhendo ela com 1 ano e meio para tirar a primeira safra. Então, assim, do começo para agora foi difícil. Como ela agora está em produção, a ideia é plantar mais. A cada 3 semanas a gente poda um setor e esse setor a gente tem uma média ali de 4, 5 caixas por setor. E, assim, com os custos dela dá para viver tranquilo. Para que o plantio da paluma siga em crescimento constante, a Prefeitura de São Vicente Ferrer tem investido em iniciativas que vão desde o suporte técnico até o empréstimo de máquinas para serem utilizadas pelos produtores. Dispõe de alguns maquinários, de alguns tratores que estão disponíveis para o produtor rural, para o agricultor familiar poder ter acesso a essa mecanização e facilitar as suas atividades no campo. Precisando, é só nos procurar na Secretaria de Agricultura, a gente vê o agendamento e manda esse maquinário gratuitamente para poder fazer esse terreno, ajudar no preparo desse terreno para o plantio, não só da goiaba, como de outras lavouras que ele vem explorar no município. Com o aquecimento da economia e a consolidação do plantio da goiaba paluma em São Vicente Ferrer, o cenário é de expansão. O otimismo permite aos produtores ampliar a colheita e investir em tecnologia e mão de obra. Mas o impacto vai além dos números. No campo, o que se vê é a melhoria real na qualidade de vida e uma segurança financeira que transforma o futuro das famílias locais. Olha, para mim, o doce de goiaba é incomparável. A gente vai a um breve intervalo, mas antes tem a previsão do tempo para as 4 regiões do estado. E veja só o que vem em seguida.
técnicas agrícolas aprimoradas mantêm crescente a produção de graviola em Xangrande. Na Casa do Agricultor, você encontra o que há de melhor em suprimentos agrícolas. Temos uma linha completa de farmácia veterinária, defensivos e fertilizantes. Além disso, dispomos do maior estoque de máquinas e motores para pronta entrega na região. E você ainda pode contar com a nossa assistência autorizada Steel. Casa do Agricultor, fazendo verde da sua região. Há quase 4 décadas, a Fazenda RK seleciona os melhores animais para seu rebanho. Criado a pasto, Nelore RK é registrado puro de origem. Nelore RK é rústico, fértil e precoce. Combine o melhor dia para a sua visita. Nelore RK, 38 anos selecionando para você. Confiamos em Deus. E o programa Notícias do Campo está de volta, sempre agradecendo o carinho de sua audiência. Olha, a nossa equipe foi até o município de Xangrande conhecer uma grande produção de graviola, um fruto delicioso. Lá, os produtores estão utilizando técnicas aprimoradas para ampliar a produção e também proteger os frutos contra a ação de insetos. Frutos grandes, doces, robustos e suculentos. Estamos no sítio Mutum, zona rural de Xangrande, município da Zona da Mata, que ostenta o título de maior produtor de graviola de Pernambuco. Com forte apelo para a agricultura familiar, a produção agrícola conta com cerca de 800 agricultores que se sustentam da produção do campo, a qual movimenta pelo menos 60% da economia municipal. Nesta propriedade, o agricultor Marcelo Barbosa cuida de 4 hectares e, para manter tudo em ordem, conta com o apoio de familiares. Então, Marcelo, você está nessa lida da produção de graviola há quanto tempo aqui no município de Xangrande? Eu nasci agricultor, né? Desde sempre, mas a produção de graviola há 20 anos, 25 anos. A graviola é uma fruta muito bonita, né? Muito saborosa. E o poder comercial da graviola é bastante atrativo. A expectativa para esse ano é uma safra, boa safra agora, 2025, 2026, que supere o 2025. A gente deve ter aí um aumento de 10% a 20% na produção. Há 20 anos ele mantém toda a família a partir da produção de graviola, uma frutífera que, apesar do trabalho que dá, rende bons frutos. Esse fruto aqui, ele está num fruto médio, né? Tem em torno de 3 a 4 quilos, já temos fruto maior, temos fruto menor. Chega a quantos quilos, por exemplo? Essa aqui deve ter uns 4 quilos? 4 quilos, exato. A gente chega aqui a produzir, né, uns frutos de 6 quilos, 7 quilos. Ao contrário de outras cultivares, a graviola brota o ano todo. Porém, precisa de um clima equilibrado e temperatura variável, entre 20 e 27 graus centígrados. A entre-safra inicia-se em fevereiro e segue até junho. É um período de pouca produção, mas a partir do meio do ano até janeiro, se o clima ajudar, algumas plantas chegam a botar em seu auge até 150 frutos, grande parte destinados à produção de polpas. Os agricultores contam com o apoio da Secretaria de Agricultura do município no tocante à estrutura das estradas e o apoio técnico. Então, José, a prefeitura tem dado apoio a esses produtores rurais aqui do município de Xangrande, aos agricultores familiares? Sim, a gente entendendo que a produção rural é uma das grandes mola-mexe aqui do nosso município, né? E aí a gente tem aí mais de 60% da nossa economia está movimentada em torno da produção agrícola. E a graviola em si, ela tem uma grande fatia, né? E importância para o nosso município. E aí, baseado nisso, a nossa gestão, a gestão do nosso município, vem fazendo com que a gente consiga também facilitar tanto o escoamento da produção, né, com pavimentação na zona rural, com apoio técnico também, que é muito importante, como também facilitando o acesso
e apoiando também nas compras institucionais feitas através dos governos federais e municipal e estadual. Dessa forma faz com que também o agricultor ele se sinta valorizado. Após vários experimentos, os agricultores perceberam que a polinização manual triplica a produção em relação à polinização natural feita por insetos. A cada ano, a produção de graviola só vem aumentando aqui no município de Xangrande. Isso porque, ao invés de esperarem pela polinização natural, os produtores dão preferência à polinização manualmente. Uma outra técnica que vem beneficiando a qualidade e a produção dos frutos é o ensacamento, que assim eles evitam a atuação de insetos, como a vespa e também a broca do fruto. Com esses e outros manejos, a produção total de graviola no município varia entre 2 e 3 mil toneladas ao ano e garante o sustento de centenas de famílias de agricultores. Agora chegou aquela hora mais esperada da gente provar para saber se ela realmente está no ponto. Quem vai dizer que está bom agora vai ser você. Eita, então vamos embora. Tá aqui. Rapaz, está uma delícia. Ela é doce e tem um sabor também cítrico, um toque cítrico, que minha boca tá cheia d'água, viu? Tá derretendo aqui, ó. Vamos também dar direito ao Câmara, né? A degustar também do nosso produto, porque não só vai ser só o repórter, né? É eu. Eita. Pelo sabor e a textura desse fruto, é fácil entender que a safra desse ano tende a ser igual ou melhor que a do ano anterior. No dia 19 deste mês, será dada a largada para o plantio de milho em Pernambuco. Nesta data, comemora-se também o dia de São José. A data marca o início do plantio do milho, um dos alimentos mais consumidos entre os pernambucanos no mês de junho, devido às festividades juninas e à abundância das comidas típicas feitas do grão. Porém, este ano, a produção do milho pode sofrer queda devido à diminuição das chuvas no estado. Para auxiliar os produtores de milho e de outras cultivares, o IPA, Instituto Agronômico de Pernambuco, oferece serviços diversos, como a programação de distribuição de sementes certificadas há mais de 30 anos. A nível nacional, a situação pode ser diferente. Segundo estimativa da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, a produção de milho para a safra 2024-2025 será de 122 milhões de toneladas, um crescimento de 6,1% na comparação com a última safra. E o programa Notícias do Campo estreia hoje o quadro Brasil Rural. Nele você vai conhecer experiências inovadoras do agronegócio de vários estados do Brasil. E para a estreia do nosso quadro, a gente vai mostrar o processo de produção de vinho em uma vinícola que vai a partir do cultivo da uva. Um fruto amado e cultivado no mundo inteiro. No Brasil, por muitos anos, o Rio Grande do Sul foi a principal referência na produção de uvas, especialmente para vinhos. Mas esse mapa da viticultura brasileira vem mudando ao longo do tempo. Desde a década de 80, o Cerrado tem entrado no mapa da uva, com desenvolvimento de pesquisa e técnicas como manejo na irrigação, manejo na poda e também a correção do solo. Tem sido possível desenvolver várias espécies, tanto para mesa quanto para a produção de suco. Na vinícola Assunção, em Pirenópolis, as primeiras videiras começaram a dar frutos há cerca de 7 anos, com foco inicial na produção de suco. A bebida surgiu a partir da uva in natura que não seguia para o mercado. Aos poucos, novas variedades têm sido testadas, até chegar ao modelo atual de produção. O Guilherme explica que com a técnica da dupla poda, é possível ter uvas de mais qualidade, mesmo em clima quente e úmido. A dupla poda ela foi desenvolvida pela Embrapa por meados de 1960, com a ideia de que a uva só produz no calor.
né? Então todas as colheitas do mundo são predominantemente durante o verão, quando é quente. Em regiões de clima tropical, é quente o ano inteiro, então pode-se colher uvas o ano inteiro. E como ela não para de desenvolver, então aqui na região eu tenho esse problema. Eu consigo colher qualquer época do ano, mas eu tenho que podar 2 vezes por ano para poder manter um ciclo dela. Então a primeira poda aqui na Assunção tem acontecido por meados de março. As colheitas se concentram julho, agosto, algumas até setembro, e depois se poda mais uma vez. Só que na segunda poda não tem uvas, por conta da chuva do verão. Por isso que o nosso custo eleva bastante, mas a qualidade compensa. No Cerrado, o destaque da uva é a qualidade. A seca prolongada permite maior controle da carga de frutos e das características do cacho. A combinação entre clima, técnica e manejo tem consolidado a região como uma nova fronteira da viticultura brasileira. Com o empenho dos produtores e o avanço das técnicas, o vinho do Centro-Oeste ganha espaço. A tendência é que as parreiras se tornem cada vez mais presentes no Cerrado. A uva que a gente produz aqui ela é uma uva muito equilibrada, tanto para consumo quanto para industrialização. Inclusive, nós aqui na Assunção começamos com suco de uva em 2017. E o nosso suco ele foi medalha de ouro na grande prova de sucos do Brasil. Inclusive, os vinhos da região também têm sido premiações atrás de premiações. Aqui nós ainda não participamos de concurso com vinho por conta do volume de produção que ainda é muito baixo, são 12 mil garrafas por ano. O suco de uva já são 40 mil garrafas. E eu não tenho o acúmulo de safra, então todo ano eu vendo toda a minha produção e ainda falta no mercado. Então isso mostra que de fato a qualidade de vinhos e suco de uva da região é inigualável. E vamos agora saber como está o preço da arroba do boi no cenário nacional e local. Preços de frutas, legumes, hortaliças e verduras, bem como de maquinários agrícolas. Esse é o quadro Mercado. Em São Paulo, a arroba do boi opera a partir de R$ 332,40. Minas Gerais registra valor mínimo de R$ 320,15. Já Mato Grosso do Sul, a arroba apresenta preço médio de R$ 318,70, enquanto que Mato Grosso tem cotação inicial de R$ 309,85. Em Pernambuco, os preços estão a partir de R$ 312. Já a média nacional está em torno de R$ 323,50. No Ceasa Pernambuco, o quilo da goiaba está saindo por R$ 1,79. Já o quilo da manga está custando, em média, R$ 2,60. A batata está sendo comercializada, em média, por R$ 3,00 o quilo, enquanto que o quilo do pimentão verde é vendido a partir de R$ 2,86. Agora a gente confere os preços dos maquinários. Ofertas Casa do Agricultor. Lavadora alta pressão VAP, 1.400 watts, por apenas R$ 490. Triturador de resíduos TRAP, TR500 com motor trifásico, em 10 vezes de R$ 2.550. Forrageira Garten 2 cavalos monofásico, em 10 vezes de R$ 176,50. Preços imbatíveis e todos os implementos você só encontra na Casa do Agricultor. Confira agora orientações importantes no quadro Técnicas e Manejos. No quadro Técnicas e Manejos de hoje, a gente vai falar sobre confinamento de ovinos para engorda. Aqui do meu lado, eu tenho o Adalberto Farias, que é zootecnista. O Adalberto, quais as vantagens de se utilizar esse sistema de produção? O sistema de produção de confinamento de engorda para caprinos e ovinos, né? Você tem a vantagem de ter o acabamento dessa carcaça, desse corpo desse animal, que vai ser futuramente uma carcaça, mais rápido, né? Você confere mais rápido aquela camada de gordura, aquela que protege essa carne no gelo, que dá mais maciez à carne, confere melhor sabor.
Então, você tem esse encurtamento desse período, né, se ele fosse no pasto, estivesse comendo no pasto, estivesse comendo no campo. O confinamento, ele ajuda a diminuir esse tempo. E como é que o produtor vai saber se houve um resultado ou não? Primeira coisa, você tem que ter uma balança em casa para você mensurar se está dando certo ou não o seu confinamento. É muito bom também você ter ao lado um técnico, né? Ou seja, você procurar um técnico que tenha conhecimento de confinamento, saber, para você fazer. Não é toda ração que você vai botar ali e vai engordar. Às vezes você tem ração que vai emagrecer. Então tem que ser equilibrado pelo profissional. E também você tenha ganho com isso. Não adianta você botar uma ração faraônica muito cara e o ganho de peso desse animal não responda. Vai gastar muito dinheiro para ter um quilo de ganho de peso. E quanto custou esse quilo? Na hora que vai selecionar esses animais, naquele curral de confinamento, por tamanho, por peso, por gênero? Veja só, sempre a gente vai botar um confinamento, eu quero confinar fêmeas, então deixa só as fêmeas porque separadas, por macho também não ficar aperreando ela, né, e deixar de comer e não deixar ela comer. Se vai botar só os machos, botar os machos que seja daquela mesma geração, mesmo peso, né, porque você vai contar por cabeça a quantidade de animais que tem ali dentro e a quantidade de ração. Se você tem um animal com 20 kg de diferença, né, o animal come por porcentagem de peso vivo. Né? Se o animal tem uma diferença muito grande de peso, ele pode estar comendo mais ou menos do que ele deveria. Então, tudo isso tem que ser ajustado. Animais que venham para dentro de um confinamento, ele ir por categoria de peso, categoria de idade, categoria de sexo também, para não atrapalhar. E outra coisa é você fazer, antes desses animais entrarem no confinamento também, você fazer uma vacinação, fazer uma vermifugação, fazer uma ajuda de um modificador orgânico, ou alguma vitamina que você tem, para poder ajudar nesse processo de engorda, né? Ok, então, Adalberto, muito obrigado pelas informações. Essas foram as dicas do nosso quadro Técnicas e Manejos. Como está a sua programação para este fim de semana? No quadro Agenda, saiba quais os eventos que estão acontecendo em sua região, bem como os cursos online gratuitos. Termina hoje a 16ª edição da Trilha de Verão na cidade de Belém de Maria. E para sacudir o pessoal neste domingo, shows com James Bond, Forrozão das Antigas e Natália Calazans. Neste domingo também tem o encerramento da 117ª Festa de São Sebastião na cidade de Bonito. E para agitar a galera, Wallace Arraes, Pagode do Lipe e Gustavo Godoy. Dia 7 de março, em Limoeiro, acontece a 14ª Exposição Especializada do Cavalo Manga Larga Marchador, no Parque Doutor Emídio Cavalcante. A animação fica por conta dos shows de Capital do Sol e Geraldinho Lins. E a festa de São José na cidade de Vertentes 2026 promete, com grandes atrações já confirmadas. Dia 13 de março, quem sobe ao palco é Rei Vaqueiro. Já no dia 14, é a vez de Berg e Silvânia. E no dia 18 tem ele, o original, Zé Vaqueiro. De 11 a 15 de março tem a Expo Garanhuns 2026. O evento acontece no Parque Acauã e promete conectar produtores, empreendedores e famílias, com exposição de animais, torneio leiteiro, feira de produtos e muito mais. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural está oferecendo diversos cursos online e gratuitos. São eles: prevenção e controle do fogo na agricultura, cultivo e produção de hortas e melhoramento genético animal. Inscrições no site ead.senar.org.br. Já a Embrapa está oferecendo os cursos de rastreabilidade, curso de tecnologia pós-colheita em frutas e hortaliças, coleta de amostras de solo para fins de fertilidade e manejo da cigarrinha e do complexo de enfesamentos na cultura do milho. Inscrições pelo site da Embrapa é-campo.sede.embrapa.br. E agora a gente vai falar sobre ecoturismo. O cuidado com a terra é que mantém viva a tradição de uma comunidade localizada na zona rural de Lagoa de Itaenga, na Zona da Mata. É deste trabalho diário que nasce também o potencial para o ecoturismo na região. Veja na reportagem de Mirela Lima. A comunidade do Marreco, localizada na zona rural de Lagoa de Itaenga,
se destaca como uma comunidade agroecológica. Por aqui, o cuidado com a terra é mais que trabalho, é ensinamento passado de geração em geração. O local realiza o turismo rural. Através desta iniciativa, foi criada a primeira rota agroecológica de Pernambuco, onde os turistas podem visitar os locais e escolher um entre os 9 roteiros turísticos para vivenciar experiências gastronômicas e atividades ligadas ao campo. Nossa primeira parada é no sítio Batalha, onde mais de 50 tipos de mudas das diversas hortaliças são cultivadas na estufa. Segundo a agrônoma Rubenice Freitas, todas as plantas cultivadas no local são livres de agrotóxicos, para manter a qualidade do produto final e a saúde do agricultor. Rubenice, o que é que o turista, quando chega aqui, ele vai observar nesse primeiro roteiro? Bom, aqui no sítio Batalha, nós temos a produção de mudas aqui na estufa, produção de frutíferas, ornamentais, medicinais e florestais. Aqui a gente explica todo o processo de produção, que é um sistema diferenciado por ser algo sustentável, e também, né, a gente explica desde a produção ali, o semeio da plantinha, até a parte da horta, onde nós temos o transplante dessas mudas. Lá a gente explica tudo como acontece, o cuidado e também a colheita. Então, o turista que vier para cá, ele vai entender todo esse processo, desde aqui até a horta, vai ter a oportunidade de colher o seu próprio produto e ainda tem a oportunidade de participar de uma oficina, né, pedagógica, onde a gente trabalha aí com os produtos da nossa produção, seja ele um suco detox, uma pasta de legumes. Também tem a degustação dos nossos beneficiados, um pão de batata, um pão de macaxeira, uma geleia, um molho. Então, a gente também trabalha com essa linha de beneficiados fitoterápicos. Também temos a apresentação das tecnologias sociais, como cisterna calçadão, tem as árvores centenárias aqui, que traz um pouco da nossa história. E, ao final de todo esse processo, ele vai ter a oportunidade de participar de uma feirinha com todos os nossos produtos e também a oportunidade de ser sorteado com uma cesta com esses produtos. Então, ele tem aqui a oportunidade de conhecer nossa história, vivenciar um pouco da nossa rotina, né, e levar um pouquinho do que é o sítio Batalha. As hortaliças que vocês cultivam aqui são de várias espécies, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Nossas hortaliças aqui, a gente tem uma variedade muito grande. Tem pepino japonês, couve chinesa, é tanto internacional como nacional. Né? Nós temos alface americana, alface lisa, repolho roxo, repolho verde, cebolinha, alho poró. Foi hortaliça? Nós estamos aqui para produzir. O roteiro segue por outros lugares, como a visita à horta, onde o turista conhece de perto o cultivo de mais de 50 hortaliças e aprende como funciona a tradicional casa de farinha. Aqui na Casa de Farinha, a tradição ganha forma. As mãos experientes passam histórias de geração em geração. As pessoas que participam deste roteiro têm a experiência de aprender com os mais velhos. Ao chegar no sítio Machado, o turista participa da produção de alimentos derivados da mandioca. Aqui a gente convida o turista a fazer essa imersão, desde colher a mandioca, raspar a mandioca, peneirar e fazer a farinha. Fazer também o beiju, fazer a psica. Em um roteiro mais extenso, a gente pode fazer uma pizza, um salgado. Então o turista chega aqui, prepara o alimento, ele também pode consumir o alimento que ele ajudou a fazer. Em um determinado momento do roteiro, depois que já fez todo o processamento, a gente faz um banquete maravilhoso com todos os produtos que aqui a gente processa, que são o beiju, o manoê, o bolo de mandioca, a pizza de macaxeira, o salgado e tantas variedades e versatilidade que a macaxeira e a mandioca traz para a gente como uma imersão gastronômica nesse processo. Quem vem conhecer aqui a tradição no sítio Machado. E não é só na plantação que o trabalho acontece. A comunidade também investe na criação de bovinos, caprinos, galinhas e patos.
E para que a experiência seja completa, é possível se hospedar em bangalôs instalados na região. Um espaço simples e aconchegante em meio à natureza para descansar e renovar as energias. Nos nossos bangalôs ele pode aproveitar o dia tendo piscina, a gente vai ter um restaurante para almoçar, a gente também vai ter rota turística também aqui dentro da pousada, né? E assim vai ter várias coisas durante o dia, né? A gente também vai ter uma horta também, que isso aí também pode ser trabalhado com eles também. E vai ter várias atividades, assim ele queira. No momento, tem algumas construções aqui que estão sendo realizadas. Tem alguma data prevista para que esse restaurante ele possa terminar e também, assim, continuar esse roteiro para que o turista possa ter outras experiências? Sim, a gente está prevendo para o dia 22 de março, né, a nossa inauguração, que só falta só o restaurante e a energia chegar, mas daqui para lá, se Deus quiser, vai estar tudo pronto. A expectativa é que cada vez mais pessoas conheçam os roteiros e vivenciem o ecoturismo na prática, valorizando o campo, fortalecendo a agricultura familiar e as riquezas da terra. Olha, em uma época de turbulências, estresse e tudo mais, nada melhor do que um turismo rural para renovar as energias em meio à natureza. O programa Notícias do Campo vai ficando por aqui. Se você quiser assistir novamente o programa ou outras reportagens, basta você entrar no nosso link no YouTube. Lembrando que estaremos de volta no próximo domingo, às 8 da manhã, sempre com reportagens inéditas aqui na nova temporada do programa. Obrigado pela sua audiência, tenha um bom domingo e até a próxima semana, se Deus quiser. Programa Notícias do Campo. Oferecimento: Casa do Agricultor, fazendo o verde da sua região. Nelore RK, 38 anos selecionando para você.